Senhoras e senhores, quando surge o boletim da base imponente, a base do Palmeiras, uma das mais vitoriosas da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem também um dos jornalistas mais competentes de base da história do jornalismo esportivo. Eu, Celso Ardenga, estou ao lado dele, André Galassi, para a gente atualizar você sobre tudo o que aconteceu na base do Palmeiras nesses últimos dias. E é por isso que a gente está aqui. Então, Galassi, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. A gente gravou o primeiro boletim juntos no estúdio, agora você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, mas a qualidade da informação é a mesma, né? Então, solta a voz aí para a rapaziada. Fala, Celso, é um prazer estar de volta com você aqui depois de alguns meses. Uma semana muito movimentada na base, né, com convocações, e é nesse tópico que eu quero começar já iniciando aqui. Convocação da Seleção Sub-20, a primeira após o título do Sul-Americano, a última antes da Copa do Mundo Sub-20, com 5 jogadores do Palmeiras, mas não vai ser todos, não serão todos que vão jogar. A Abel já deu a letra, 3 dos 5 serão barrados pelo Palmeiras, são eles, Endrick e Giovani, óbvio, já estão integrados ao elenco profissional, não tem motivo de descer para o Sub-20, e o Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme treinando muito bem com o time profissional, segue na academia de futebol 1, então não vai para a seleção. Aí agora você vai me perguntar, e quem vai para a seleção? O goleiro Kaique, que foi reserva no Sul-Americano e é o titular do Sub-20 do Palmeiras, vem jogando muito bem, vem de boas temporadas, e o zagueiro Michel. E eu queria destacar aqui que é importante o Michel estar nessa lista, ele que foi para o Sul-Americano Sub-20, foi campeão, mas não jogou, estava machucado e ainda não voltou nem a atuar pelo time do Palmeiras. Ele que naturalmente é um dos principais jogadores ali da equipe do Paulo Vitor Gomes, mas pela lesão ficou de fora e agora vai voltar na seleção, vai voltar a atuar e logo de cara já vai pegar jogo da seleção brasileira. É um grande zagueiro que já jogou profissionalmente pelo Palmeiras em 2021 e a diretoria põe muita expectativa nele. É bom que o Abel já tirou o cavalinho da chuva, né, do Ramon Menezes. É inacreditável. Claro que eles convocam naquele famoso vai que cola, né? Vai que cola levar o Endrick, vai que cola levar o Giovani, Luiz Guilherme, mas não tem o menor cabimento. O Palmeiras não precisa liberar, né? Tem que ser dito também, diferente do que acontece em data FIFA, etc. Esse ano vai parar, né? Os jogos vão parar em data FIFA, como aconteceu há pouco tempo, mas de qualquer forma, o Palmeiras não precisa liberar. E o Abel, na coletiva de hoje, como o Galassi bem disse, já avisou, não vai ter liberação de 3 jogadores, e os 3 jogadores parecem ser muito óbvios. Vamos para o nosso segundo tópico do dia, falar sobre Sub-20 do Palmeiras, que perdeu nessa semana. Foi na quinta-feira o jogo? Foi isso, né? Quinta-feira, o Palmeiras perdeu de virada, ou não foi de virada? Tô falando besteira, foi de virada, né? Uma virada surpreendente do Cruzeiro. O Palmeiras fez um primeiro tempo impecável, né? Pela quinta rodada do Brasileiro Sub-20. O Palmeiras abriu 3-1 no primeiro tempo. Teve gol do Daniel, se consolidou e se isolou como artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente está falando dele toda semana aqui no Boletim da Base, porque chama atenção, né? Ele está jogando muito bem, fazendo gol todo jogo. O Juan Ribeiro foi emprestado para o futebol da Letônia, ele assumiu a camisa 9 e vem muito bem. Inclusive é o personagem dessa semana no nosso site, né? Então não deixe de acompanhar a nossa cobertura diária no site www.nossopalestra.com.br. Tem uma matéria muito legal dos números do Daniel. Segundo gol do Kevin, um golaço. Inclusive, até falando um pouco de seleção, obviamente o Ramon já tem a lista de quem depois vai preenchendo os buracos. Marcos Leonardo não vai ser liberado, entre o Beraldo de São Paulo, e o Kevin tá na mira, óbvio. E novamente fez um golaço no último jogo. Pedro Lima, outro bem capaz que esteja na mira, tem muita bola para isso, já foi mencionado diversas vezes até pelo próprio Ramon em coletivas. Fez o terceiro, mais o segundo tempo do Palmeiras. Foi dos piores que a gente viu nos últimos tempos. Tomou a virada, ainda teve um pênalti perdido pelo Juan Santos, ex-Palmeiras, né? A gente até brincou no Twitter. Ele saiu do Palmeiras, mas o Palmeiras não saiu dele. Ele errou um pênalti contra o Kaique, que é um goleiro pegador de pênaltis, mas a bola foi na trave. E aí no último lance, o Denilson, um ótimo jogador do Cruzeiro, fez o gol da virada. O Palmeiras perde a liderança do grupo, no grupo B. Vale lembrar, Campeonato Brasileiro Sub-20, 10 times, 20 times, 2 grupos de 10, classificam os 4 primeiros. O Palmeiras perde a liderança para o Grêmio, fica na segunda colocação, volta a campo agora contra o Santos no Clássico, no mesmo dia da final
do Campeonato Paulista Profissional. Esse jogo às 8h30 da noite, provavelmente no Allianz Parque. Talvez a gente pode ter dose dupla, até na comemoração do profissional, ter a base jogando ali no Allianz. E a gente sabe, se tem título, as ruas ali em torno do estádio fica cheia e pode reverter em público para a base, que é muito importante. É legal ver a base jogando com bons públicos. E crescendo cada vez mais. Você falou sobre personagens, a gente tem também um personagem na Seleção Brasileira Sub-17 do Brasil, palmeirense, Seleção Brasileira Sub-17 que empatou em 2-2 com o Equador também, jogo disputado nessa quinta-feira. Cauã, foi o Cauã, né, que marcou os 2 gols da Seleção Brasileira, se eu não me engano, mas o personagem de fato do Palmeiras, é o capitão do time, é o zagueiro Vitor Reis. E eu posso estar falando uma besteira aqui, mas ele assinou o primeiro contrato profissional dele em novembro, não é isso? Assinou o primeiro contrato profissional dele em novembro, uma multa rescisória milionária, né, aquelas multas que a gente conhece de, sei lá, 100 milhões, se eu não me engano era um valor bem exorbitante, assim, e ele é capitão dessa seleção que empatou nessa quinta-feira, na verdade, com o Equador, o Galassi. Você está correto, ele assinou o contrato profissional no final do ano, e no início da temporada ele participou dos amistosos lá, os jogos treinos que o Abel fez com o time profissional, e ele foi ali para compor, e ele foi muito bem. Ele já vem sendo destaque desde o ano passado. Eu, no ano passado, colocaria o Felipe Jack na condição que hoje é dele. E o Vitor se consolidou como, acho que, o principal jogador da zaga ali, sub-17 do Palmeiras, e na seleção não é diferente. É o capitão, titularíssimo ontem, fez uma boa partida na quinta, e participou ativamente do segundo gol, né? Ele que dá o lançamento, os 2 gols ali feitos pelo atacante do Fluminense. O Palmeiras, além do Vitor, tem mais 2 destaques da base ali convocados. O goleiro César, que era o titular desse time, que poderia ter o Hendrick, que poderia ter o Luiz Guilherme, mas né, já passaram dessa etapa. No ano passado teve o torneio de Montaigu, na França, e o César foi o goleiro titular, ele foi um dos destaques. Aquele time que tinha Hendrick e Luiz Guilherme jogando muita bola, e o Figueiredo, que só não tá, e só não é o capitão dessa seleção sub-17 porque tá machucado, volta só no meio do ano. E o César sofreu uma lesão muito grave no rosto, né? Uma dividida, uma cena muito forte que teve na base no passado, e ele ficou quase um ano fora. Voltou para a seleção, mas perdeu a vaga, hoje é reserva. E o Riquelme Felipe tá jogando também, é reserva, atacante, fez gol na preparação, nos amistosos de preparação para o Sul-Americano, e ele tá na vaga do Estevão, né? O Estevão era para estar nessa equipe, era para ser um dos poucos nascidos em 2007, né? Essa seleção é composta por atletas 2006. O Estevão se machucou o quadril, 3 meses fora, então ficou de fora aí dessa seleção. Mas o Riquelme vem muito bem também, é um bom nome. Destaque da última Copa Fã, que o Palmeiras ganhou por 5-0 contra o Corinthians, e o Riquelme foi o dono da partida na final, com 2 gols. Bons jogadores chamados Riquelme, e que depois do Riquelme, de verdade, começaram a aparecer cada vez mais. O povo não esquece, Galassi, o senhor ficou devendo uma informação na semana passada sobre o mercado da bola da base do Palmeiras, e é isso que queremos ouvir, a nossa última informação desse boletim da base com você, André Galassi, por favor. Exatamente, o Palmeiras tinha contratado o atacante Juninho do Cascavel, um dos destaques do Campeonato Paranaense profissional, é bom frisar, ele foi um dos destaques já da categoria profissional. Foi contratado e já desembarcou em São Paulo, se despediu dos companheiros nessa semana, desembarcou em São Paulo, regularizando a situação dele, ou seja, não joga a final do Campeonato Paranaense. Ele foi um dos destaques do Cascavel, que não vai contar com ele na final contra o Atlético Paranaense. 18 anos, atacante, joga na beirada, joga de centroavante, parece ser um atleta de muita qualidade que vem para brigar por uma posição que o Palmeiras necessita mesmo de reforços ali. Você tem o Kevin, você tem o Daniel como centroavante, e essa terceira vaga está em aberto, né? O Estevão machucado, e acredito eu que o Estevão fique um pouquinho mais no Sub-17 esse ano. Essa última vaga está entre Cauã, está entre Alan. No último jogo, o Paulo Vitor Gomes quis fazer uma dinâmica diferente, né? Um 4-4-2, colocou Léo, Patrick e Pedro Lima junto, acabou congestionando o meio campo e liberando mais o Thales, né? Que é o armador da equipe, e na frente só o Kevin com o Daniel. Então tem essa vaga em aberto, acho que o Juninho pode preencher. E só para finalizar aqui, uma outra pergunta que me fizeram no último boletim, eu acho legal responder. No Sub-17 está parado o calendário por conta do Sul-Americano, então o Palmeiras está disputando um torneio nos Estados Unidos, em Dallas,
estreia neste sábado já, desembarcou nesta última quinta, e tá lá com o Sub-17 se preparando aí para a continuidade da temporada. E o Sub-15, todo mundo pergunta, e o Campeonato Brasileiro Sub-15? Sem maiores informações, estava previsto para março, ia ser a primeira edição, sumiu do site da CBF, não existem mais registros sobre, então provavelmente acho que não vai acontecer. Se acontecer mais para o final do ano, a equipe Sub-17 segue se preparando, a Sub-15, a Sub-17, para o que a gente vai conversar semana que vem. Vai começar os estaduais juniores, né, os estaduais menores ali, Sub-15 e Sub-17, mas esse é papo para a semana que vem, com essa que eu me despeço. Celso, um abraço para você, seja muito bem-vindo de volta ao Boletim da Base, as portas estão sempre abertas para você vir aqui conversar um pouquinho sobre os moleques do Palmeiras comigo. Eu arranho um pouquinho. Às vezes eu lembro de uma coisa ou outra, mas o especialista que é você. Rapaziada, queria pedir para vocês deixarem o like de vocês, se inscreva no canal do Nosso Palestra, ativa o sininho das notificações e, claro, como sempre, você já sabe, o Nosso Palestra voltará com o Boletim da Base na semana que vem, mas durante a semana você não fica desinformado não, tá? A gente vai ter o pós-jogo de Palmeiras e Água Santa, jogo esse válido pela final do Campeonato Paulista, né? Os primeiros 90 minutos dessa decisão, e durante a semana, terça, quarta, quinta-feira, a gente tem sim Corujão na nossa palestra começando às 11 horas da noite, tá certo? Um abraço pro Galácia, abraço pra geral que tá no chat, abraço pro nosso Dire também. Tamo junto, rapaziada. É nóis e até a próxima. Fomos!